como essa. São essas discussões que são urgentes, que elas precisam ser retomadas, né? E, para tanto, essa coletividade aqui é um bom início, né? Então, fica aqui essa minha contribuição, usando um pouco essas obras artísticas que pertencem ao nosso imaginário. Muito obrigado, Marcos. Acho que a questão da nossa relação, da relação da universidade com a sociedade, com o governo, é absolutamente central. Acho também que a questão levantada pela Elizabeth, a questão da governança interna, repercute não apenas por uma questão de eficiência, eficácia de respostas, de enfrentamento de crise, dos desafios mais importantes, inclusive a questão financeira, que não pode só eternamente depender do Estado de São Paulo. Nós precisamos buscar. O Goldenberg citou um exemplo extraordinário. Eu me lembro dessa experiência, né? Aliás, foi a primeira vez com o plano de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento Econômico, não é? A primeira vez que se fez uma distribuição de computadores entre os docentes da universidade. Não tinha isso antes, né? Quer dizer, a ideia de que nós possamos buscar fontes alternativas continua sem grande iniciativa. Nós conquistamos, de certa maneira, a autonomia, mas eu não sei se nós estamos usando bem esta autonomia, entendendo e dela tirando o proveito, as possibilidades de desenvolvimento que a autonomia pode dar para a universidade na sua relação com a sociedade. E as greves que têm se sucedido nos últimos anos, embora para uma parte dos estudantes, para uma parte dos funcionários, pareça como um momento heróico de contestação da autoridade, e disso, daquilo, e de protestar, elas, na verdade, não estão tendo grande objetivo e grande capacidade de produzir pensamento novo, experiências novas, né? E acho que tem tido este efeito de degradar a convivência a um nível que é extremamente preocupante. Portanto, eu acho que nós precisamos todos, de alguma maneira, repensar. Se a ideia é de refundar a universidade, não é, a partir da crise, tomar a oportunidade da crise como uma janela aberta para repensar, eu acho que este nível de restabelecimento dessas relações é absolutamente fundamental. Isso não se faz por decreto político, por simplesmente a publicação de manifesto, se faz pelo papel das lideranças. E as lideranças são as lideranças científicas da universidade, as lideranças acadêmicas, mas também as lideranças do movimento estudantil e dos funcionários. Nós temos uma responsabilidade da universidade com o resto da sociedade. E acho que colocar nestes termos a necessidade desse diálogo talvez nos ajudasse a aproximar condições do debate. Eu vou abrir para outras intervenções e outros debates agora. Sim, pois não. E eu tenho de partida uma pergunta que foi enviada por uma internauta, Luciana Covolan, que se dirige a todos, mas não sei, talvez pudesse pedir inicialmente para o senhor Krieger responder, e depois os outros, se quiserem, intervêm. Quando foi constatada a crise na USP, a saída mais fácil encontrada pelo reitor foi culpar a carreira dos funcionários técnicos e se desfazer dos hospitais. Por que não lutar para aumentar o repasse por mais transparência na gestão? A razão muito simples pelas quais se pensou nisso é porque os números traduziam as distorções nesse setor. Quer dizer, então, não é uma questão de opinião ou não, é uma questão de conhecimentos mínimos de matemática, que eu acho que são elementares. Nós não estamos falando de cálculo integral e nem nada, onde, se você observar o que aconteceu com o padrão dos gastos da universidade, número um, que nós saímos daquele patamar saudável de 20% de alocação dos recursos para custeio da universidade e subimos para o que nós estamos acima de 100% com a folha. E, se você olhar o que contribuiu para isso, a única conclusão lógica que você pode ter é que houve um aumento massivo da contribuição relativa para o aumento da folha entre os servidores não docentes. Então, isso não é uma constatação. Uma das coisas que, para mim, foi fundamental e não muito, digamos assim, divulgada, é quando nós estávamos na reunião do Conselho Universitário
votando algumas das medidas propostas, não é? E que se colocou um quadro, porque fizeram-se algumas projeções, de que só não fizéssemos nada, ou seja, simplesmente parássemos de dar aumento, ou seja, não está fazendo nada, não estou discutindo se eu vou dar 1%, 2%, 10%, depois, não fizemos nada, nós teríamos provavelmente 24 meses e quebraríamos. Quer dizer, isso sim é uma crise, porque isso está colocando em jogo a sobrevivência do modelo. E aí, evidentemente, as decisões são colegiadas, precisamos elencar, mas respondendo à pergunta da internauta, o ponto fundamental é porque, olhando-se os dados, eram isso que eles traduziam, e esses dados estão disponíveis, né? Foram disponibilizados não só pela universidade, mas pela mídia também. Então, eu vou passar a palavra para o professor Mauro, da Politécnica. Não obstante a regra ser de apresentar por escrito, o professor Mauro, na fase em que das apresentações iniciais, me pediu para fazer uma observação. Eu quero falar dos números. É mentira, é errado os 105%. Ninguém falou isso. Uma pessoa me conhece aqui, que é o Elinho. Está errado os 105%. Está errado. Eu sou professor de custos da engenharia de produção da Poli. Está errado. E o professor Varran, que me conhece também, sabe que eu demonstrei, e é matemático, sim, mas a matemática não é suficiente. Não é 105, é 80. Porque os 25 são os professores aposentados. Não pode misturar as duas coisas, porque folha de pagamento tem a ver com os ativos. Os 25... Desculpe, eu tenho um problema de fala. Os inativos têm que ser pagos por um fundo de previdência. Desde 34 até 90 e pouco, havia a herança vacante. Todo mundo sabe o que é isso? Deveria saber. Cadê o patrimônio da USP, que é a herança vacante? Deveria ser usado para contribuir, para formar o fundo de previdência, para pagar os aposentados. Não haveria crise. Essa crise existe desde 2011. Por quê? Porque os aposentados cresceram. Só por isso. O que, quer dizer, para fazer um consenso amplo, um dos grandes instrumentos é o assunto da... Às vezes as pessoas falam que é a transparência, eu sempre falo que é a visibilidade, porque você quer que eles vejam as coisas, que eles vejam os dados, que a comunidade conheça quais que são os números da universidade, como é que é a situação. Quer dizer, quando a universidade fica numa situação que o professor vai procurar no boletim do sindicato ou no jornal a informação sobre quanto que é o comprometimento daquele mês com a folha de pagamento, você tem um problema, porque a liderança da universidade, a liderança institucional, acabou de perder uma boa porcentagem da sua legitimidade. Então, quer dizer, tornar isso visível, eu acho que é um dos passos. Não é o único passo, mas é um dos passos. Tá certo? Tem universidade aqui em São Paulo, das estaduais, que todo mês manda para todos os professores um e-mail dizendo, olha, nesse mês nós recebemos tanto do governo estadual, pagamos uma folha de pagamento de tanto, o comprometimento é tantos %, e até o mês está isso. Essa Unicamp... A Unicamp faz. Lá na Unicamp tem. Então, o professor da Unicamp sabe quanto é que é. Excelente começo. Tá certo? Então, quando a discussão fica... Quer dizer, se não conseguir tirar a discussão do nível de a comunidade ignorar ou desconfiar da liderança, você não consegue fazer os próximos passos, quaisquer que sejam. Tá certo? Então, eu acho que essa questão de melhorar a conexão entre a liderança e a comunidade, eu acho que é essencial para você ter a chance de avançar, porque as outras coisas ficam sendo detalhes. Uma instituição onde a comunidade não confia e não está solidária em algum grau, não em grau total, não é que é para se jogar no buraco junto com a liderança, mas precisa ter algum grau de solidariedade.
com a liderança, a instituição não consegue progredir. Aí vira essa coisa que ninguém se entende. Quer dizer, cada um acha que é isso, eu vi isso assim, não sei o quê, não chega em lugar nenhum. Então, por isso que eu volto a insistir nesse assunto de que seria bom, viu, se a gente conseguisse, como acho eu, seria bom, se conseguisse como um dos resultados desse pensamento, desse debate, de todo esse sofrimento, chegar a pensar nessa história de planejar melhor, de uma maneira racional, para todo mundo saber para que lado que é para remar o barco. Porque, hoje em dia, eu acho que as pessoas não estão sabendo para que lado que é para remar. A ideia de um plano, eu estou de acordo, que a ideia de um plano é um primeiro passo, um plano que não seja estritamente da USP, mas que seja mais exemplo do conjunto das instituições de ensino superior pública do Estado de São Paulo. Mas acho também que aonde funcionam os mecanismos de responsabilização ou de accountability é porque tem instituições específicas que fazem a tarefa de cobrar e de apresentar as informações para o conjunto dos cidadãos como um elemento de avaliação. Acho que, no caso da universidade, está faltando. E isto, acho que é uma sugestão extremamente importante que o professor Krieger traz e que talvez nós pudéssemos trabalhar na formulação, inclusive, de regimento, que seja, né, o caminho que seja, para organismos através dos quais a informação, como ocorre no caso da Unicamp, acho que é um exemplo bom para ser tomado de accountability. A informação de onde os recursos estão sendo gastos, qual é o envolvimento entre o que se recebe do Estado e o comprometimento das diferentes esferas pelo qual a universidade gasta os seus recursos, de tal modo que os professores, a comunidade, tenha como fazer essa cobrança. A accountability só funciona se os cidadãos tiverem capacidade de cobrar e, num certo sentido, fiscalizar e estabelecer mecanismos de controle. Eu acho que essa é uma ideia muito importante para se caminhar nessa direção. E ela vai de par, a meu juízo, com a ideia de um plano que diga respeito ao conjunto das 3 universidades do Estado. Eu queria agradecer a participação dos nossos colegas que aceitaram dispor do seu tempo para trazer essa questão em torno deste tema da crise da Universidade de São Paulo. Muito obrigado.